Abre a palavra de Deus comigo lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 8. Filipenses 3, 8, nós vamos ler até o versículo 11. Queremos desejar a graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica. Que o Senhor também vos abençoe, juntamente conosco, nesse mesmo Espírito do Senhor, com essa palavra. Aonde diz Paulo assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, Pai. Obrigado por essa palavra. Espírito, fale conosco nesse lugar, que o Senhor possa encher os nossos corações desse pão que desce do céu, dessa palavra que é viva, desse verbo, desse Jesus que vai falar conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Você pode se assentar, querido. Paulo, aqui nessa passagem, ele vem fazer um relatório de mudanças de valores e objetivos de vida. Eu não li o texto todo, mas se você ler o texto, ele vai estar falando o que era importante para ele antes, qual o valor das coisas que tinha para ele antes, e agora houve uma mudança de valores. Agora ele está perdendo tudo, né? As coisas, todos os seus status, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha, todo o respeito que ele tinha como um bom judeu, mas agora ele estava perdendo tudo, para ganhar Jesus, para ganhar a ressurreição, para chegar no final e entrar no céu vitorioso. Então eu quero com você fazer uma exposição desse texto que nós lemos, né? E eu quero começar com o versículo 8, a gente vai por partes aqui, né? Batendo bem no liquidificador, comendo tudo, absorvendo tudo que tem nessas passagens. Então vamos no versículo 8 comigo, querido, onde diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. E aí diz assim: por que ele fez isso? Aí o versículo diz, depois da vírgula aí, para ganhar a Cristo. Repete comigo: para ganhar a Cristo. Então hoje também nós deixamos muitas coisas para trás, nós tiramos valores de muitas coisas que tinham valor para nós. Para que a gente faz isso? Para que a gente está fazendo isso? Diz assim comigo: para ganhar a Cristo. Então o maior prêmio que um homem possa ganhar é Cristo Jesus. Não tem prêmio maior do que isso, querido. Não tem prêmio. A pessoa, ela pode ter muitos bens, ela pode ser feliz porque ganhou na Mega Sena, mas nada disso é um prêmio considerado com aquele de você ter Jesus, de você ganhar Jesus. Por isso que fala ganhar, porque é pela graça que você ganha. O Pai ofereceu pela graça. O maior prêmio que você tem hoje está dentro de você, é a vida do Senhor Jesus. Amém? É a vida do Senhor Jesus que corre nas veias do teu espírito, que te mantém vivo, em pé, pronto para ir, pronto para partir, pronto para chegar na glória, se a trombeta tocar, querido, porque você tem Cristo. Então por que a gente vai largando as coisas? Por que a gente vai trocando os valores? Porque a gente vai entendendo e a gente vai sendo revelado para nós, no nosso espírito, que Cristo é o maior prêmio, que Cristo é o maior valor que eu tenho. Então Paulo diz, tudo isso eu considerei lixo, refúgio, né? Tudo isso que eu tinha na minha vida como um bom judeu, um bom fariseu, um homem que tinha autoridade
estava até matando crentes, perseguindo a igreja com tanta autoridade que ele tinha, mas ele diz, tudo isso larguei para trás, para ganhar a Cristo. Amém? A glória a Deus, querido. Mas para ganhar Jesus por completo, então eu tenho que perder e desvalorizar todas as coisas. Aí diz assim, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Jesus vai falar, se não perde, não ganha. Se não perde, não ganha. Negue-se a si mesmo, perca a você mesmo, perca todas as coisas e deixa tudo nas mãos dele, no controle dele. Amém? Quem não quer perder as coisas dessa vida por Cristo, perderá, querido, todas as coisas na realidade e mais a vida eterna. Tem gente que se agarra com as coisas e acha que não pode perder. Isso eu não largo, disso eu não abro mão, né? Ontem a gente estava até aqui estudando na escola bíblica sobre muitas pessoas que, quando elas encontram com Deus, elas querem que Deus seja o Deus do jeito dela. Então ela coloca Deus assentado do lado dela e diz, ó, Deus vai ser assim, então eu vou entregar minha vida, mas o Senhor não pode mexer aqui, ali, acolá, isso aqui eu não quero que o Senhor tira. Então dá a impressão que a gente quer doutrinar a Deus, a gente quer moldar um Deus conforme o nosso coração, e não é assim que funciona. Amém? Então as pessoas se agarram com as coisas e elas não querem perder, mas um dia elas perdem, porque ninguém leva nada daqui a não ser sua própria alma só. E aí quando essa pessoa está lá, naquele lugar de condenação, o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa que diz, puxa, me agarrei tanto aos meus bens, estou aqui sem nada, e perdi a vida eterna. Que o mais importante na nossa vida é não perder a vida eterna. É não perder a vida eterna. Você vai perder casa, você vai perder carro, muita gente perde membros, muita gente perde perna. Pode perder o que quiser, querido, falando geral. Mas nunca um homem poderá perder a sua própria alma. Aí Paulo faz essa inversão, perdi todas as coisas por causa de Cristo, porque Cristo é o meu maior tesouro, é o meu maior valor. Amém? Jesus é nosso exemplo. Ele perdeu o seu status e largou a sua glória para ganhar o homem. Largou tudo. Você entendeu que o princípio é o mesmo? Nós temos que largar tudo e perder tudo das coisas do mundo para ganhar a Cristo. Só que antes Cristo, que estava no céu com a sua glória, né? Tudo perfeito lá, ele largou tudo, ao princípio começou dele, ele largou tudo lá, perdeu tudo lá para se encarnar como um homem, filho de um carpinteiro, subir numa cruz, ser amaldiçoado ali, sofrer ali por 6 horas, morrer por nós, para que depois nós pudéssemos também fazer a mesma coisa, o mesmo princípio. Agora nós é que estamos na nossa vez, na nossa geração, que estamos aqui de perder tudo daqui, para ganhar Cristo e a vida eterna lá no céu. Glória a Deus. Fim de ano tem aquela corrida chamada São Silvestre, né? Onde as pessoas, um bando de gente lá em São Paulo vão correr. Aí você vê aquelas pessoas, já viram? Tem pessoas que vai para correr, tem uns que vão para brincar. Aí uns caras se vestem de cabeção, cheio de roupa tal. Esse cara ganha a corrida lá? Por quê? Para correr, querido, você tem que perder muita coisa. Você tem que tirar a cabeção, você tem que tirar a capa, você tem que ter shorts o mais leve possível, tênis o mais leve possível, só a camiseta. Você não pode correr tudo equipado. Então aqueles que estão, que nem bobo da corte lá, eles só vão lá para passar na televisão. É a mesma coisa nessa vida. Muita gente está só com cabeção, bobo da corte, está na vida aí só fazendo graça, não levando nada a sério. Mas nós vamos tirando as coisas que nos seguram, vamos tirando as coisas que nos prendem, perdendo todas elas para ganhar a Cristo, para ganhar a corrida, para terminar a nossa carreira. Você pode encher um balão de ar quente, mas enquanto você não tirar o peso dele, se ele estiver cheio de coisas, ele não sobe. Enquanto não for desamarrando as cordas que o segura, ele não sobe. Talvez ele até esteja com ar quente
dentro, mas está preso ou está pesado. Então é isso que nós vamos fazendo com a nossa vida, para que nós possamos ganhar a Cristo. A finalidade de tudo é ganhar a Cristo. Amém? Uma vez, num culto, um homem que só tinha a parte de cima, as pernas dele ele não tinha, só tinha daqui para cima. E de repente, no meio do culto, ele vem andando no corredor, chegou no púlpito, todo mundo olhando, e ele perguntou bem alto para o pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E o pastor respondeu para ele assim: Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Entendeu? Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Então, querido, se entregar é por inteiro. E para entregar por inteiro eu tenho que perder tudo o que ficou. A nossa vida vivendo aqui na terra e a cada dia tendo comunhão com Deus assemelha-se, para quem já entregou a vida para o Senhor, a um navio que estava no porto. Ele estava ligado ao mundo, ele estava ligado à terra, porque o navio, quando ele está no porto, ele está encostado no continente, ele está encostado naquele país, então ele está ligado à terra. Mas aqueles que são filhos de Deus se assemelham a um navio que estava no porto, mas soltou-se as cordas, levantou a âncora e ele vai indo. Então, quanto mais nós vamos entregando, se aprofundando, mais nós vamos perdendo o continente. E ele vai sumindo de vista até o ponto que a gente não vê mais a terra. E a gente está só no mar, só nas águas. Então é assim que tem que ser a nossa vida. Amém, querido? Dá para viver assim? Dá ou não dá? Diz para quem está do teu lado: no poder do Espírito Santo dá. Vamos para a parte que diz assim: para ganhar a Cristo e ser achado nele. Diz assim comigo: para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então não é só ganhar. Paulo, ele vai acrescentando coisas. Ganhar, mas você tem que ser achado nele. Então a nossa maior segurança é ser achado no Senhor, ser guardado no Senhor. Eu encontrei Cristo, mas quando eu encontrei Cristo, porque eu larguei todas as coisas por causa dele, automaticamente, por isso Jesus me coloca dentro dele e eu sou achado dentro dele. Eu sou achado nele. E aí a gente consegue viver uma vida, nessa vida de trevas, com segurança, com paz, com esperança. Você sabe que embora tantas coisas ao seu redor possam querer te prejudicar, possam querer te afrontar, mas você está guardado nele. Jesus disse para Paulo disse para Jesus, quando ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja, mas a igreja estava dentro de Cristo. E perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Cristo. Cristo foi tirar satisfação com Paulo: por que você está me perseguindo? Então, querido, descansa o teu coração, você está guardado em Cristo, você está sendo achado nele. Salmo 91 diz o que lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra fala dessa aqui também que nós estamos falando aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo é quando nós somos guardados em Cristo, é quando nós nos achamos nele. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Quem é a grande montanha, a grande rocha onde nós estamos escondidos nele? Jesus. E descansa à sombra do Onipotente. Isso fala de descanso, isso fala de esperança, querido. Então, põe uma coisa no teu coração: a cada dia que você levanta, a cada dia que você faz o que você tem que fazer, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que venha acontecer, descansa no Senhor, porque você está dentro dele. Você tem que ser achado nele. Você sabe, querido, quem que vai subir com Jesus? É fácil responder: é aqueles que já estão em Jesus. Se tocar a trombeta, quem que sobe? Sobe quem já está nele, quem já foi achado nele, porque está dentro dele, já está guardado nele. Amém? Então, não é só ganhar, tem que ser achado. E aí a gente pula para a próxima parte aí, que vamos por sequência. Não tendo
Agora ele vai falar de que jeito que isso é feito. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Só para você entender o que Paulo estava querendo fazer aqui, era combater na época, hoje existe um pouco diferente, né? Não como naquela época, combater a heresia que estava dentro da igreja, de muitos judeus que se convertiam, mas queriam dizer, não, mas vocês têm que continuar fazendo o que a lei de Moisés manda. Então Jesus morreu na cruz, ele morreu como um cordeiro, sim ou não? Porque João Batista diz na fila do batismo, quando Jesus veio para se batizar antes de começar o seu ministério, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei, baseada na lei, todo homem que pecasse tinha que levar um animal lá para o sacerdote, e o sacerdote sacrificava para ele, para que o pecado dele não ofendesse a Deus. Por isso que Paulo diz, mas agora não é mais pela justiça baseada em obras, baseada em lei. Agora é pela fé no Cordeiro. Então pela fé em Jesus, que já é o meu Cordeiro, o meu sacrifício, meus pecados são apagados. Tinha que se pegar um cordeiro e levar para o sacerdote, mas agora Jesus é o meu sumo sacerdote diante do Pai. Então pela fé no sumo sacerdote eu não me baseio mais na lei, mas eu baseio na pessoa de Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei. Ele foi o cordeiro, Ele foi o sumo sacerdote que entrou no céu pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Não pode ofender a Deus. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, tem que guardar o sábado. E eles faziam isso sempre, porque o sábado era um dia de descanso. Agora pela fé em Jesus, Jesus é o meu descanso. Agora não é mais um dia, mas tudo vai passando para uma pessoa. Então pela fé em Cristo, Ele é meu descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Depois ele fala, e achareis descanso para as vossas almas. Para quem? Para quem vem a mim. Não é mais o sábado, sou eu. Se algum adventista assistir esse vídeo, ele vai ficar bravo. Eu tenho que falar a verdade, né? Jesus é nosso descanso. Por isso que Paulo fala, não pode ser mais baseado na lei. O sacerdote era um tipo de intercessor também pelo povo. Ele intercedia pela nação, ele intercedia, uma das funções dele também era essa. E aí, agora não é mais baseado numa pessoa, agora é baseado numa pessoa física com um cargo de sacerdote, mas agora, Jesus diz a Bíblia em Hebreus 7:25, que Ele intercede por nós junto a Deus. Todos aqueles que vão se aproximando para ser salvo, Ele intercede a Deus. Romanos 8:34 diz que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus e vive para interceder por nós. 1 Timóteo 2:5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, agora é pela fé em Cristo que eu tenho uma intercessão poderosa dele mesmo diante do Pai, e não mais um homem. Por isso que ele diz agora, não é mais pela justiça que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo. Querido, o seu compromisso é fé em Cristo Jesus. E hoje, infelizmente, muitas igrejas tentam colocar rituais, um culto ritualista que toca nisso, toca naquilo, se você não levar isso, se você não comprar aquilo. Ou é o sal, ou é a fita, sei lá o que, a vassoura. E aí por fora vai. A panela. Tudo que você precisa, fé, é em Cristo Jesus. E a sua justiça sempre baseada na fé em Jesus Cristo. Eu quero no meu coração que todos os cultos, todos estejam aqui. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa, não é você vindo em todos os cultos que você vai para o céu. Primeiro é a fé em Cristo Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz assim aqui em Gálatas 2:6. E esse também era um grande problema, né? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eles tinham uma coisa no meio daquele povo, eles estavam querendo impor isso na igreja, porque quando Deus chamou Abraão, depois
Abraão foi circuncidado. Então só os homens circuncidavam. E um sinal que dava muito orgulho para eles, porque diz assim: eu sou circuncidado, faço parte do povo de Deus. E esses judeus dentro da igreja começou a colocar isso nos gentios, que não tinha nada a ver com aquilo. Você tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. Agora está dizendo aqui, querido, nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé, é isso que nós estamos falando, a fé é em Cristo. Nós somos circuncidados no nosso coração e fazemos parte do povo de Deus pelo nosso coração. Glória a Deus. Romanos 10:4 vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então eu sou justificado pela fé no Filho de Deus. Amém? Eu sou capacitado pelo Espírito Santo agora em Cristo para obedecer às suas leis, porque as leis morais de Deus, elas não caíram por terra. Nós temos que entender isso. Porque a gente falar que o Velho Testamento só tinha lei ritual é mentira. Deus já começou com as leis morais nos 10 mandamentos: só adore a mim, honre teu pai, não cobiça as coisas do próximo, não mata. Tudo isso aí é moral. E não são só 10 mandamentos, são muitos que tem lá. Então as leis morais, elas não caíram de Deus. Caíram as leis ritualistas. O processo para ser purificado do pecado, o processo para ser aceito, isso caiu tudo, não funciona mais. Mas a lei moral, o princípio moral, continua agora na nova aliança. E Jesus melhorou e abriu a mente para muito mais mandamentos. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que guardam os meus mandamentos, esses são o que me ama, Jesus disse. Tem mandamento? Tem, mas como que a gente cumpre ele? Porque no Velho Testamento, nem os princípios morais os homens conseguiam cumprir. Agora, na nova aliança, Deus continua exigindo princípios morais de nós. Mas agora, não é mais pela só letra. Agora, é a letra, mas é a letra com vida. É a letra vida, viva. É o verbo vivo dentro de nós. É a capacitação do Espírito Santo para que nós cumpramos as leis morais, sem precisar depender da nossa força humana, do nosso raciocínio humano. Amém? É uma impulsão. É um start, é um começo que o Espírito Santo empurra e ele te vai levando para que você possa amar, para que você possa ser feliz, para que você possa manifestar alegria, misericórdia, tudo isso nos princípios morais com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, querido. Vamos continuar versículo 10, que diz assim: para o conhecer, eu quero ligar com esse para o conhecer, com o versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo então está acima, querido, de todo o conhecimento humano. Nós temos que conhecer a Cristo, conhecer a vida de Jesus. Não é saber tudo da videira, mas é estar ligado na videira, é diferente. Não é saber tudo de Jesus, mas é estar ligado em Jesus. Quando Paulo fala conhecimento, ele não está falando conhecimento intelectual, histórico, que muita gente sabe falar muito bem de Jesus. Mas o que adianta a gente saber o histórico, ter o evangelho na ponta da língua, se a gente não se relaciona com o Deus daquele evangelho? Então quando Paulo fala para o conhecer, eu larguei tudo para conhecer a sublimidade. O conhecimento de Cristo é o conhecimento, querido, espiritual. É o tocar. É olhar para o pão, mas também comer o pão. É fazer que o pão entre para dentro de você. É que a vida do pão se manifeste dentro de você. E não ficar só olhando para o pão e dizendo: esse é o pão, esse é Jesus. Ele fez isso, ele fez aquilo. Mas você experimentou? Ele derramou o Espírito em Pentecostes, mas você tem o Espírito de Pentecostes na sua vida? Então, nós temos que relacionar com o Deus da Bíblia e não com a Bíblia do Deus. Porque se eu leio a Bíblia e não me relaciono com aquele que eu estou lendo a Bíblia, também a Bíblia fica uma coisa sem... ela não tem sentido para mim.
Ó, por exemplo, uma criança pega um livro de ciências. E vamos colocar um animal aí difícil de achar, né? Ajuda eu, um animal que a gente não vê quase na cidade. Anta tem bastante, burro tem. Não. O que a gente não vê na cidade? Hã? Quem falou zebra aí? Mas vive dando zebra por aí também, viu, as coisas, viu, irmã? Então vamos falar zebra. O Bruno gostou dessa, né, Bruno? Então a criança, ela olha no livro, ela fala, ai, que bonita a zebra. Ela tem um certo conhecimento da zebra, vai ver que a zebra tem liço, tudo bem, mas está ali num plano 2D que fala, só está no papel. Mas vamos colocar uma outra criança que nunca viu a zebra no papel, vamos dar esse exemplo. Mas um dia o pai dela, que tinha pouco dinheiro, levou ela para a África. E lá num parque aberto, com a zebra lá, né, toda solta e mansa, e falar em zebra, tem bastante gente com lista hoje aí, né? O meu genro está uma delícia lá também. Aí, ele foi lá, a criança foi lá, tocou na zebra, abraçou a zebra, montou na zebra, sentiu o cheiro da zebra, tudo da zebra. Aí essa criança volta e um dia está na escola, ela abre o livro e vê a zebra. Aí eu pergunto, qual das duas crianças teve uma experiência de verdade ali? A que tocou primeiro na zebra. Por isso que muita gente vem para Cristo, nunca estudou Cristo, nunca ouviu falar de Cristo, mas quando ouve pela primeira vez, ele toca em Cristo. Ele se entrega a Cristo, ele abraça Cristo, ele sente a vida entrando nele. Depois que essa vida entrou e ele tocou, cheirou, abraçou, sentiu o calor, sentiu o amor, a misericórdia, ele vai ler sobre Cristo. Gente, é diferente. Você já tem a vida, você já conheceu ele, vamos falar, o primeiro toque, o primeiro amor. E aí fica mais fácil. Amém, querido? Por isso que a gente tem que buscar conhecer o Senhor. Paulo está dizendo aqui, busque conhecer, para o conhecer. Glória a Deus. É importante a gente estudar sobre o Senhor, mas se isso não nos leva a tocar o seu coração, na sua vida, isso não passará de um arquivo morto. Sabe o que é arquivo morto? Você leu, ficou lá na memória. Tá, e daí? E daí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E daí? Está decorado, mas e daí? Você está nesse caminho? Você experimentou dessa verdade? Você tem essa vida? Aí é uma outra coisa. Isso é a palavra revelada. É quando a palavra revelada, ela tem valor quando ela se cumpre na sua vida. E isso é a maior revelação. Quando tudo que está na palavra entra dentro de você e se cumpre em você. Ele é a minha vida, e a vida vem e entra em você. Aí ela faz sentido, o evangelho. Sem mim, nada podereis fazer. Aí você faz tudo sozinho, você nunca busca Deus, você não busca sentido, você não busca direção. O que adianta você saber sem mim nada podereis fazer, se você depende só de você e das pessoas que te rodeiam, e você não tem um Deus como um cuidador, um El Shaddai de você? Não adiantou nada. Então conhecer Jesus é comer dele, querido. Eu sempre falo, não é ver uma foto linda de uma refeição na parede, mas é sentar numa mesa de verdade e comer aquilo. Não dizer, olha que lindo, esse frango deve estar uma delícia, esse macarrão, olha nessa foto, deu até água na boca. Então não tem água na boca, querido, vai e senta na mesa. Jesus diz, estou à porta e bato, quem abrir eu entro e sento na mesa com ele. Ele senta e ele traz a refeição. Ele é a própria refeição que nós precisamos. O homem precisa só de uma coisa para viver, do pão do céu. 40 anos o povo no deserto só comia o pão que vinha do céu, só comia maná que vinha do céu. 40 anos e não morreram, porque naquele maná, naquela escama que chovia todo dia como névoa, que eles colhiam de manhã, ali tinha tudo que o corpo humano precisava. Por isso que não morreram no deserto de anemia, nem de doença nenhuma. Então Jesus tem tudo que a gente precisa, e a única coisa que a gente precisa é comer do pão da vida e mais nada. Glória a Deus. Isso é conhecer. Então está dizendo, e o conhecer, e o poder da sua ressurreição, que está querendo dizer, e conhecer também o poder da sua ressurreição. Será que a gente conhece o poder
da ressurreição? Para que Jesus ressuscitou? Não é só para dizer que ele venceu a morte, que isso é muito bom, mas tem um plano mais profundo e perfeito atrás disso. Por isso que Paulo diz, olha, eu quero conhecer, e quero conhecer também, continuar conhecendo o poder da sua ressurreição. A palavra de Deus diz em Romanos 4:25, uma das coisas do poder da ressurreição é, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Repete comigo bem alto, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Então o que é a ressurreição? É a aprovação do Pai. Que se Jesus não ressuscita ao terceiro dia, seria a prova que Deus não aceitou o sacrifício de Jesus. Então o corpo dele continuaria no túmulo até hoje. Alguma mancha teve, algum pecado teve, em algum lugar meu filho aí pecou e o sangue dele já está contaminado. Eu creio que Adão não viveu muito tempo no paraíso antes de pecar. Foi muito longo, não. E ele pecou no paraíso. Jesus ficou santo 33 anos sem errar, sem pecar, no mundo de pecado. Jesus não estava no paraíso, querido. E você sabe por que ele ressuscitou? Porque o Pai aprovou. E porque o Pai aprovou, nós fomos justificados. Por que você é justo? Justo significa aquele que não leva culpa nenhuma mais. Por isso que quando Jesus lava com o sangue, ele lava também a nossa consciência. Para que a nossa consciência não fique dizendo, mas você fez aquilo outro, mas você... Então, o sangue vem, lava e diz, olha, você fez, mas eu perdoei, já enterrei, esquece, está lavado. E a gente sente aquele descanso na alma, porque eu sou justificado. Mas a justificação, eu estar diante de Deus sem nenhuma culpa, e o Pai pode me receber na sala do trono, é porque Ele ressuscitou. Esse é o poder da ressurreição. Que a coisa mais triste que tem, querido, a gente viver com a culpa, levando, né? A culpa seria como uma bola de ferro no pé. Imagina o cara arrastando 30 quilos o dia inteiro. E para onde ele vai, ele está arrastando aquele peso. Isso é a culpa. Então a culpa ela tem um poder enorme de opressão na alma do homem. O Freud, ele disse que a culpa fica no inconsciente de algo acontecido no passado, influenciando no presente. É ou não é? Um trauma de adolescente. Talvez uma criança que foi, uma menina que foi abusada por alguém. Hoje ela tem um problema enorme de querer casar com alguém ou ter um namorado. Fica aquele negócio travando. E às vezes nem ela sabe, mas está lá no inconsciente dela. A cicatriz ficou lá. Então, é uma culpa que fica. É um trauma que fica. Muitas vezes é uma coisa que a pessoa fez. E aquele trauma fica. E não libera ela. Aquilo fica oprimindo. Mas o poder da ressurreição nos justifica. E somos livres dessa culpa. O Senhor arranca a bola de ferro. Ele quebra aquela bola e nos deixa livre. Amém? Então a gente não carrega mais isso. Diz para quem está do teu lado, não carrega mais culpa não. Diz assim, Jesus ressuscitou para te justificar diante do Pai. Que mais que a ressurreição? A ressurreição é a capacitação de um corpo mortal ser mudado com uma natureza para habitar no céu. E isso também é o poder da ressurreição. Quantos não foram queimados por causa do Evangelho? Virou cinza e misturou-se com a terra. Aí você fala, mas como que vai levantar esse corpo? Poder da ressurreição. O dia que tocar a trombeta, o corpo do fulano de tal que morreu há 3.000 anos, 2.000 anos, 4.000 anos, não importa, queimado que estava só cinza, ele se reforma, ele se faz com um corpo de glória e encontra o Espírito desse santo no céu, para morar com Deus com um corpo glorificado. Poder da ressurreição.
Comigo acho que Deus não vai ter muito trabalho, que eu já sou mais bem certinho e tal, né? Mas tem gente que vai ter que arrumar bastante, né? Né, Almer? Entendeu? Meu nariz está certinho, tudo bonitinho. Mas o Senhor vai transformar com poder, querido. Olha, você vai ficar a coisa mais linda do mundo. Se eu estou falando que vai ficar, porque não é, né? Amém? Vai ficar a coisa mais linda do mundo, chuchuzinho, nada, não está acima do peso, nem abaixo do peso, está bonitinho, tudo. E não é só isso, beleza, mas é um corpo de glória. Corpo de glória. Amém? Eu acho que eu não pus aqui, mas eu tenho uma passagem. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está mais para baixo. Está mais para baixo. Então vamos para outra parte, querido. Agora vem uma parte que ninguém gosta, a gente pula, mas vamos lá. E a comunhão dos seus sofrimentos. Olha que palavra. Então se a gente está com Jesus, a gente foi achado nele, guardado nele, a gente também vai sofrer com ele. Diz para quem está do lado, nós também vamos sofrer com Cristo. O Colossenses 1:24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É Paulo. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha, ele vai preencher na vida dele. Ele sabia que muita coisa ele tinha que sofrer ainda pelo Evangelho, para que muitas almas fossem salvas, servindo o Senhor. Na minha carne, sofrendo as aflições da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo sofria pela igreja. Então eu pergunto para você assim, se Cristo sofre pelo pecado, você vai sofrer pelo pecado também? Pelo pecado do mundo, o mundo de pecado. Porque tem crente que vê pecado, para ele está tudo bem. Não, cada um com seus problemas. Gente, se Cristo sofre pelo mundo pecador e pelas pessoas que estão pecando, quando a gente olha, a gente sofre com ele. A gente chega a chorar pelo pecado das pessoas. Às vezes, assistindo uma notícia, a gente dá até um nó aqui de como está o estado. Porque Paulo está dizendo, e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, se Cristo sofre com trevas, quando a gente vê trevas, a gente sofre. Se a gente está num ambiente de trevas, a gente sofre pelas trevas. Né? Se Cristo sofre pelos miseráveis, quando a gente vê um miserável, a gente sofre com Cristo por aquele miserável. Então tudo isso está participando dos sofrimentos de Cristo. Você vê uma pessoa injustiçada, e Jesus é a justiça, e Jesus sofre com a injustiça, nós sofremos juntos. Então quando você encosta, quando você está dentro de Cristo, todo o sentimento de Cristo passa a ser seu. E você não vai sentir mais com o seu coração, você vai sentir com o coração dele. Por isso que Paulo fala no próprio Filipenses, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Aí você não sabe porque você está chorando, você não sabe porque está sofrendo do outro, você não sabe o modo de dizer, claro que você sabe. Mas você sente que não é um sentimento que vem seu, vem de uma outra pessoa, vem de Cristo. Amém, querido? Então, foi dado essa para nós. A gente vai participar da glória? Vamos. Mas antes de participar da glória, nós vamos sofrer com Cristo também. Amém? Ah, eu não quero sofrimento. Claro que ninguém quer, ninguém gosta de sofrer, mas faz parte da vida. Principalmente se nós assumimos Cristo. Querido, nosso país ainda até que está bom. Vai na China para você ver. Igrejas sendo derrubadas, pessoas sendo presas. Tudo por causa do Evangelho. São pessoas que estão sofrendo porque assumiram Cristo, mas não largam de Cristo por nada. E aqui no nosso país, às vezes, uma coisa está um pouco mais fácil. Por coisas bobas, as pessoas estão abandonando Cristo. Coisas bobas. Perdi o namorado, larga de Cristo. Perdi a namorada, larga de Cristo. Perdi o emprego, larga de Cristo. Estou meio curto de dinheiro, larga de Cristo. Querido, Cristo é o maior tesouro. Amém? Muitas vezes perde um serviço, sabe por quê? Por causa do Evangelho. E se o patrão não for crente? E se o patrão não odeia crente? Um dia ele descobre, o fulano de tal é crente, eu vou mandar ele embora agora. Aí você foi embora, por quê? Porque é crente. Você vai largar de Cristo por causa disso? Se uma porta se fecha,
Jesus abre a outra. Quem tem a chave das portas é Cristo. Aquele abre, ninguém fecha. Aquele fecha, ninguém abre, querido. Amém? É estar em Cristo, é confiar em Cristo. Mas nós vamos sofrer com Cristo. Aí diz assim no versículo 10. Conformando-me com Ele na sua morte. Amém? Então o que Jesus levou na cruz? Ele levou prazeres mundanos, levou vício, levou maldições na sua carne. E depois ele morre, levou pecado. E quando ele morre, ele mata na sua carne essas coisas. Ele matou todos os pecados e desejos humanos, infames. Ele matou com ele, então trouxe para ele. É como se fosse um vírus, né, que estava matando todo mundo. Então ele trouxe o vírus para ele. E ele, quando morre, ele mata esse vírus, ele mata essa natureza. Tá? Então Jesus matou. E aí o que acontece? Quando eu me conformo com ele, na sua carne, eu também morro para tudo isso. A Bíblia não diz que quando Cristo morreu nós estávamos lá? Ele diz assim no Evangelho de João: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Ele não falou todos, mas ele falou muitos porque eles sabiam quem ia entregar. Quando você foi atraído com ele lá, nós não estávamos lá, estávamos aqui no futuro. Mas para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, o tempo todo Ele é. Então todos nós fomos atraídos para aquela cruz. Estávamos lá com Cristo. Aí Ele morre. Quem que morre com Ele? Todos nós. Todos os nossos pecados, todos os vícios. Querido, não existe nada que não pode romper com o poder da morte de Cristo. Com esse poder que Ele levou todas as coisas. Pode ser arrancado de nós todas as coisas ruins, os vícios, as maldições. E aí a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,14, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram, por todos os que o aceitariam. Então todos nós morremos. Romanos 6,11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Por que considerar? Porque você já está em Cristo e você já morreu. Então conformando-me com Ele na sua morte, se você não se conforma com Ele na sua morte, se você não aceita que morreu com Ele, então também não tem poder de você se libertar desses pecados, de você se libertar dessas coisas que são da carne e que querem nos afastar de Cristo. Amém? Eu vivo na carne, mas não sou carnal. Repete comigo, eu vivo na carne, mas não sou carnal. Sou espiritual. Nascido em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém? Porque tem os que estão no mundo, que estão na carne e são carnal. Nós estamos na carne, mas passamos a ser espiritual. A natureza carnal saiu de nós. Glória a Deus por isso. Amém, querido? E vamos para o versículo 10 na parte aí, que vai falar o resultado de tudo isso que nós estamos lendo. Que é o finalzinho aí, dizendo assim, ó, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então aqui ligando, dizendo que ressurreição dos mortos é para quem já morreu. Diz para quem está do lado, ressurreição dos mortos é para quem já morreu. Amém? Se você não está morto, para a carne, para as coisas do mundo, você não vai ressuscitar. Por isso que ele fala, ó, conformando com Ele na sua morte, primeiro eu morri com Ele, para de algum modo alcançar também a ressurreição dentre os mortos. Porque eu morri com Ele e fui para os mortos, mas Jesus levantou dos mortos, eu também vou levantar dos mortos. Amém? A última obra de Cristo vai ser a transformação final do corpo da vida. A última obra que Ele tem para fazer, essa ainda não fez. Mas está chegando a hora de cada um de nós ressuscitarmos, de cada um de nós, se estivermos vivos, na realidade, ser transformado com o corpo de glória dele. Amém? Por isso que Cristo, a palavra de Paulo aos Colossenses diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele vai manifestar com o seu corpo ressuscitado e nós seremos manifestados com Ele em glória. É o mesmo corpo glorioso. Aí o Filipenses 3, 21 diz assim,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ó, para ser igual, diz comigo igual. Para ser igual ao corpo da sua glória. Aí eu pergunto, qual é o corpo da glória que Cristo está no céu hoje, hein? Não estamos falando da glória de Deus, da divindade, é o corpo, porque o corpo filho de Maria e José, que ressuscitou, é esse que está em glória lá. Então, nós teremos um corpo igual ao que ele tem hoje, um corpo de glória. Imagine a glória que é esse corpo. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até a si subordinar todas as coisas. Como ele tem esse poder, é isso que ele vai fazer. Esse é o resultado, querido, de perder tudo, considerar tudo como refúgio, buscar conhecimento, saber o poder, conhecimento de Jesus, buscar saber o poder também da ressurreição, me conformar com a morte. Para quê? Para no final receber o maior prêmio, que é ressuscitarmos e estarmos com Cristo num lugar eterno. O nosso corpo, na realidade, ele vai ser adaptado para habitar com Deus, porque se pegar esse nosso corpo agora e levar onde Deus habita agora, ele é destruído. Homem, corpo carnal nenhum suporta a glória de Deus na sua plenitude. Onde nós temos a plenitude é dentro do nosso espírito, mas a nossa carne não consegue viver na esfera de Deus. Então, qual que é a última obra? Eu vou transformar o corpo de vocês, para que vocês vão completo, espírito, alma e corpo, morar no céu. O nosso espírito está preparado para lá. Tanto é que a Bíblia diz que já estamos assentados com Cristo, mas o nosso corpo não. Mas ele quer levar, a obra de Deus é completa. Deus não faz obra meia boca, querido. Vai o corpo, vai tudo. Só que vai ser transformado no poder da ressurreição, para ter uma adaptação para morar naquele lugar. Tanto é que Jesus já está lá, com esse corpo de glória. Amém? E para finalizar, o último versículo, que é o mais importante que a gente nunca esqueça, Apocalipse 2:10. Para tudo isso, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diz bem alto comigo, ser fiel até a morte. Vamos fazer melhor, prega para o teu irmão, olha para ele e diz assim, ser fiel até a morte. E Jesus diz, dar-te-ei a coroa da vida. Amém.